Fala, meus queridos alunos. Hoje vamos resolver a prova do vestibular da UFRR de 2021, né? Da prova de física, né? A primeira questão, né, diz assim: um objeto é abandonado a partir de uma altura de 100 metros do solo. Durante a queda, o objeto sofre a influência da força de resistência do ar, que ele chama de força de arrasto. Sabendo que o módulo da força de arrasto é numericamente igual ao dobro da massa do objeto, quanto tempo dura a queda do objeto até o solo? Adote a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo. Então, pessoal, aqui a gente vê que ele falou que o corpo é o quê? Abandonado, ou seja, velocidade inicial aqui é igual a zero, né? 0 metros por segundo. A altura ele já nos deu, que vale quanto? 100 metros. E a força de arrasto, que ele chama aí, força de arrasto, é igual a quanto? 2 vezes a massa, né? Quando eu sempre falo que um corpo é abandonado, deixa-se saltar, a gente está dizendo em que? A gente compara isso com o quê? Com queda livre. Porém, aqui não é queda livre, propriamente dito no vácuo, né? No caso, tem a força de arrasto. E essa força faz o quê? Impede, né, o ganho da aceleração. Ele diminui a aceleração, consequentemente, a velocidade, né? Então, a gente precisa achar a aceleração resultante desse sistema, né? Então, a gente tem que buscar lá na segunda lei de Newton, né, que diz o quê? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza, Nando. E aí, como é que a gente vai fazer? Precisamos desenhar esse corpo, né? Esse corpo, ele tá aqui sobre uma altura h, né, do solo. E aqui no caso vai ter a força peso, né? E a força de arrasto, né? Então, pessoal, o objeto não está caindo aqui, então essa força de arrasto é como se fosse uma força oposta, né? Como se fosse uma força de atrito também, né? Assim, olhando se fosse num plano horizontal, né? Então, aqui, pessoal, a força resultante, né, igual a massa vezes a aceleração. Para achar a aceleração do sistema, então, peso menos a força de arrasto é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força-peso? É a massa do objeto, que a massa do objeto a gente não tem, vezes a gravidade, menos 2 vezes a massa, que é igual a massa vezes a aceleração. Por que 2 vezes a massa? Porque a força de arrasto ele diz que é igual a 2 vezes a massa, a força de arrasto. Então isso aqui dá 8m igual a m vezes a aceleração. Simplifica aqui, eu encontro que a aceleração é o quê? 8 metros por segundo ao quadrado. Achando a aceleração, né? Então ficou mais fácil. Eu sei lá, na equação da cinemática, né? Que a posição final menos a posição inicial vezes a velocidade vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Vou trocar de roupa. Aqui eu vou adotar como se fosse zero, né? No caso, aqui o ponto zero e aqui os 100, né? Então, aqui a altura é igual a quem? A velocidade inicial é zero. A aceleração a gente já encontrou, que é 8, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Ele não quer o tempo? Quanto é que vale a altura? A altura vale 100, né? Então, o tempo ao quadrado vai ser igual a quem? A 2 vezes 100 dividido por 8. Isso aqui dá 200 dividido por 8. Se eu simplificar aqui, ó, fica 4, né? Aqui 1. Então, 100 dividido por 4 dá 25. Então, tempo ao quadrado igual a 25. Então, o tempo é igual a 5 segundos. Então, a resposta aqui, pessoal, letra A é
né? Então marque seja feliz. Vamos para a segunda questão, pessoal. Um carro elétrico de 400 kg de massa de 400 kg se move a partir do repouso com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado nos primeiros 100 metros. Após os 100 metros iniciais, o carro é frenado com uma desaceleração constante e após 4 segundos e para após 4 segundos. Supondo que toda a energia cinética do carro seja convertida em energia elétrica e transferida às baterias durante as frenagens, qual é a potência fornecida desde o princípio da frenagem até parar o carro? Então a gente precisa desenhar aqui os dois estágios, né? Primeiro momento, ele fala que o móvel, né, parte do repouso, está aqui, velocidade inicial igual a 0, e ele percorre 100 metros, né? 100 metros com uma aceleração de quanto? De 2 metros por segundo ao quadrado. E aqui ele vai aparecer com uma velocidade final. Depois desse instante, do 1, vai ter o 2, né? Que ele vai frear. A velocidade final agora vai ser igual a 0. Então ele vai ter uma aceleração aqui, certo? E a velocidade final é igual à velocidade inicial do 2, né? A gente não sabe quanto é que é a velocidade final, mas a velocidade final vai ser a velocidade inicial do 2, né? Então vamos para achar, né, essa velocidade. Ele não me deu tempo, então vou aplicar quem? O Torricelli, né? Que é a velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o delta S, né? A equação de Torricelli, né, pessoal? Então, a velocidade inicial é 0, velocidade ao quadrado, então vai ser o quê? 2 vezes a aceleração, que é 2, vezes o deslocamento, que é 100. Então, a velocidade aqui, no caso, vai ser a raiz de 400. A raiz de 400 é igual a 20 metros por segundo. Então, aqui, ó, a gente já achou, é 20 metros por segundo. Então, a velocidade inicial no segundo momento é 20 metros por segundo. Correto? Então, agora, a gente precisa achar, né, a energia cinética, né? Por quê? Porque potência é o quê? A potência é o trabalho dividido pelo tempo, né? O tempo a gente já tem que é 4 segundos, né? 4 segundos. E o trabalho é o quê? O trabalho ele é igual à variação da energia cinética. E como é que calcula a variação da energia cinética? mv ao quadrado dividido por 2 menos mv inicial ao quadrado dividido por 2. Esse aqui é 0 porque é frenagem. Então, a massa do corpo é 400, velocidade é 20 ao quadrado dividido por 2, né? Então, isso aqui vai dar 80.000 joules, né? Multiplicando aí. Então, 80.000 joules dividido por 4 segundos, né? 80.000 joules dividido por 4 segundos vai dar o quê? Vai dar em torno de 20.000, né? 20.000 watts. Então, essa aqui é a resposta, pessoal. Beleza? Então, resposta alternativa, letra E. Tá beleza? Então, é importante você sempre desenhar o que o enunciado está pedindo e, a partir daí, dar prosseguimento na questão. Perfeito? Vamos para a terceira questão, pessoal. 3 exploradores decidem construir uma jangada para atravessar o Rio Branco durante uma expedição. Os ocupantes da jangada possuem massa M1 igual a 60, M2 igual a 70 e M3 igual a 70, respectivamente. Antes de pôr a jangada no rio, eles decidem testá-la em uma piscina. Durante o teste, baseando-se nos princípios de Arquimedes, né? Ele está se baseando no princípio de Arquimedes, eles mediram o nível da água deslocada pela jangada com os 3 tripulantes embarcados.
Eles perceberam que a água deslocada da piscina elevou-se em 5 centímetros. Olha a unidade, pessoal, é 5 centímetros. A piscina possui as seguintes medidas: 2 metros de largura e 3 metros de comprimento. A partir dessas informações fornecidas, podemos afirmar que a massa da jangada é... Então, pessoal, o princípio de Arquimedes, ele diz o quê? Vamos desenhar aqui a piscina, primeiramente. Imagine aí a piscina e o líquido aqui, né? No caso, o volume de água. Aí, o que eles fizeram? Eles colocaram a jangada, né? Colocaram a jangada e o volume aumentou, né? O volume aumentou nessa altura aqui, certo? Aqui eles colocaram a jangada, beleza? Tá aqui os 3 tripulantes. Então, o que acontece aqui, pessoal? Na jangada, desenhar a jangada aqui para ficar mais fácil a visualização, vai ter o que? Vai ter a força-peso, certo? A força-peso, que é a somatória, né? Das massas dos tripulantes, né? E, né, a massa da jangada, né? Eles estão fazendo o que? Uma pressão sobre um fluido. Então, o princípio de Arquimedes diz o quê? Que quando você faz uma força, uma pressão sobre o fluido faz uma força contrária, né? E ela é denominada de empuxo, né? Então, vai ter a força de empuxo, a força em empuxo, certo? Então, o empuxo aqui ele é calculado como a densidade vezes a gravidade vezes o volume deslocado, beleza? Então, sabendo disso, como eles estão em equilíbrio, eu sei que peso é igual ao empuxo. Então, a força-peso é o que? É a massa da jangada mais a massa M1 mais a massa M2 mais a massa M3 vezes a gravidade é igual ao empuxo, que é a densidade vezes a gravidade vezes o volume deslocado. Eu corto aqui, né? Fica o quê? Fica que a massa da jangada é igual a quem? A densidade dividido pelo volume deslocado, menos M1 mais M2 mais M3, certo? Então, pessoal, como é que calcula o volume? Ele falou que aqui vale 3 e aqui vale 2, né? Metro. Lembrando que a altura aqui está em centímetro, então é 0,05. Então, lá na geometria espacial, o volume, né, de uma superfície, de um cilindro ou de um cubo, é dado por quem? Pela área da base vezes a altura, né? Então, o volume é o quê? Área da base vezes a altura. A área da base, então, é 3 vezes 2 vezes 0,05. Isso aqui vai dar o quê? 0,3, né? Então, o volume é 0,3 o quê? Metros cúbicos. Isso aqui é o volume deslocado, né? Então, ficou fácil agora achar a massa da jangada, né? A massa da jangada vai ser o quê? 1000, né? Que é a densidade, vezes o volume deslocado, que é 0,3. 0,3 menos a massa 1 com a massa 2 com a massa 3 vai dar 200, né? Vai ser o quê? Vamos botar aqui menos, né? 70 mais 70 mais 60. Então, a massa da jangada vai ser o quê? 300 menos 200, que vai ser igual a 100 kg. Então, a resposta aqui é a letra A. Então, vamos marcar aí ser feliz. Vamos para a quarta questão, né, pessoal? Uma proveta graduada de vidro e com volume X contém uma água a 2,4 graus Celsius, igual a 1/3 do seu próprio volume. Quando a temperatura do conjunto sofre uma variação positiva de 0,8, podemos afirmar que variação positiva quer dizer que ele aumentou a sua temperatura em 0,8. Então, a temperatura final é o quê? 2,4 mais 0,8. Então, vai ser 3,2. A gente já sabe a temperatura final, né? Então, vamos
desenhar aqui primeiro a proveta, né? Tem aqui a proveta, né? E ela tem o seu volume. O volume da proveta é o que? É igual a X, né? E tem o volume de água aqui, certo? O volume de água, que é o que? É igual a 1/3 de X. Isso aqui é o volume de quem? O volume da água, né? O volume da água é igual a X sobre 3. Beleza? E eles estão aqui sobre uma temperatura de 2,4 graus Celsius, né? Então eles sofreram um aumento de temperatura. Então um aumento de temperatura de quanto? De mais 0,8, né? Graus Celsius. Então vai dar quanto aqui no final? 3,2 graus Celsius. Então, pessoal, isso aqui a gente precisa, antes de chegar aqui, preciso explicar um pouco para vocês sobre o comportamento da água, né? O comportamento da água, ela tem um comportamento anormal em uma faixa de temperatura, né? Então, e essa faixa de temperatura se compreende de quanto? De 0 graus Celsius até 4 graus Celsius. Tá, Nando, o que essa anormalidade faz, né? Porque normalmente, né, um fluido, a dilatação de um fluido, né, quando você aumenta a temperatura, né, o volume também aumenta, porque o grau de agitação das moléculas estão a todo vapor, né? Então eles se expandem. Já quando você diminui a temperatura, o grau de agitação das moléculas vão se diminuindo, então eles vão se comprimindo, né? Então o seu volume diminui. Porém na água aqui é o contrário, né? Então se eu aumentar a temperatura, né, o volume diminui. E se eu diminuir a temperatura, o volume aumenta. São diferentes. Somente, pessoal, nessa faixa de temperatura, perfeito? Então, aqui no caso, a temperatura fez o quê? Ela aumentou. Se a temperatura aumentou e ela está entre essa faixa de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, o volume dessa água fez o quê? Aumentou ou ele diminuiu? Ele diminuiu, né? Porque a gente viu que se eu aumentar a temperatura, eu diminuo, né? Nesse caso, o volume da água, por conta dessa anormalidade nessa faixa de temperatura, né? Mas se fosse um outro objeto, o volume iria aumentar. É o que acontece com o volume da proveta, né? O volume da proveta vai ser maior do que o volume inicial, né? E o volume da água vai ser maior que X, né? Que o volume dela é X. Então, o volume da água vai ser menor que X sobre 3, que é o volume inicial. Perfeito? Então, com isso a gente consegue identificar a alternativa correta. O volume da proveta será menor que o volume inicial? Não, a gente já viu que como vai aumentar a temperatura, o volume da proveta vai aumentar. Quem vai diminuir é o volume da água. O volume da água será maior que 1/3 do volume da proveta? Não, a gente já viu que o volume da água vai ser bem menor, né? Os volumes da proveta e da água aumentarão? Não, só aumentarão se não tivesse nesse comportamento dessa temperatura, né? A água se comporta de forma anormal nessa faixa de temperatura. O volume da água continuará igual a 1/3 do volume da proveta? A gente já viu que o volume da água vai ser o quê? Menor que X sobre 3, que é o volume inicial. Então, não vai ser igual. Então, o volume da água será menor do que o volume inicial? Resposta correta, né, pessoal? Então, alternativa aqui, letra E. Vamos para a quinta questão. Segundo os dados do IMEP, o Pantanal registrou nos primeiros 14 dias de outubro de 2020, 2.536 focos de incêndio. Uma das causas dessa tragédia ambiental é a severa estiagem que atinge a região. As queimadas liberam na atmosfera, além de outros gases, o gás carbônico,
CO2, o que contribui com o chamado efeito estufa. O efeito estufa tem como uma das suas causas o fenômeno físico da ar. Então, pessoal, a gente precisa lembrar, né? Tá aqui a Terra, né? E aqui a atmosfera, né? Os raios de luz, né? Incidentes lá pelo Sol, né? Foco de luz, incidem na superfície e eles aquecem a superfície da Terra, fazendo o quê? Fazendo que eles emitam uma onda, eles emitem ondas, né? De reflexão, refletindo para o solo, né? E essas chamadas ondas infravermelhas, né? E como ele consta falando aqui, né? Que a poluição faz com que, né? Com que eu aumente aqui a facilidade desses raios refletidos aqui voltarem para a atmosfera, né? Então, pessoal, o fenômeno aqui que ocorre, né? Isso aqui, essa irradiação aqui, né? A luz penetra na superfície, né? A luz penetra na superfície e são refletidos, né? Os raios infravermelhos, né? Por irradiação, né? E com a poluição eu aumento o que? A reflexão, né? Desses raios irradiados, né? Então, o fenômeno físico, né? Que dá o que? A polarização da luz. Irradiação térmica, tá aí, radiação térmica, que a gente acabou de verificar. Então, alternativa, letra B de bola. Perfeito, pessoal? Vamos para a sexta questão. 5 jovens participam de um jogo onde os jogadores deveriam entrar em um labirinto completamente às escuras. O vencedor seria aquele que encontrasse a saída primeiro. Nesse labirinto haviam várias portas idênticas, mas apenas uma levará à saída. Cada uma das portas eram pintadas com cor diferente. Os competidores, antes de entrar no labirinto, poderiam escolher uma lanterna para auxiliá-los. Havia 5 lanternas disponíveis, mas cada uma emitia uma luz em uma cor única. Eles foram informados de que a porta da saída era de cor vermelha, mas teriam uma só chance para escolher a porta certa. O competidor que conseguiu encontrar a saída identificando corretamente a cor da porta foi o que pegou a lanterna de cor. Então, pessoal, aqui antes da gente adentrar na questão, a gente precisa explanar aqui como funciona a identificação de cores, né? A gente tem o observador, né? Um observador aqui, e eu tenho um plano. Esse plano aqui, digamos que ele seja vermelho, certo? E eu emito uma luz branca aqui, certo? Estou emitindo uma luz branca. Emitindo uma luz branca. Na luz branca, a gente sabe que ela emite as 7 cores, né? Da paleta de cores. Então, a superfície, ela absorverá todas as cores, menos a sua própria cor, que a cor, no caso, é vermelha, né? Então, ele vai refletir o vermelho, perfeito? Então, todas as cores que aparecerem aqui, azul, azul, amarelo, rosa, violeta, ele vai absorver. O vermelho, ele vai refletir, né? Porém, né, se eu colocasse uma luz vermelha, o que aconteceria? Uma luz vermelha incidindo aqui, ele refletiria uma luz vermelha, né? Ah, Nando, mas agora, se ele colocar uma luz azul,
Se ele colocar somente uma luz azul, se ele colocar uma luz azul, o corpo vai fazer o quê? O corpo vai absorver e ele não vai ver cor nenhuma. E cor nenhuma na física é o quê? Preto. Ele vai identificar como se fosse preto. Então o rapaz lá, quando ele focar na porta com uma luz azul e ele ver preto, essa porta ela não é de cor azul, certo? Ela não é de cor azul. Por quê? Porque ela absorveu a cor azul da lanterna, né? Então a gente viu aqui que tem dois casos, né, para ele refletir a própria cor, quando for uma luz branca ou quando for a mesma cor da superfície. Então a cor da porta é de que cor? Vermelha. Então as duas possibilidades de lanterna, né, para encontrar a porta correta na primeira abertura, na primeira chance, seria de quê? De uma luz branca ou de uma luz vermelha. Então aqui, pessoal, tem uma luz amarela. A luz amarela aqui, se eu incidisse na porta vermelha, vermelho ia absorver, ia emitir o preto, então ele não ia identificar. Se eu fosse com azul na porta, né? Estou aqui com azul na porta, o que vai acontecer? O vermelho vai absorver, né? E ele vai emitir um preto. Eu vou ver preto. Se eu for com a laranjada, mesma coisa, vai absorver o laranja e vai refletir o preto, né? No caso, se eu for com a cor verde, mesma coisa. E se eu for com a luz branca, ele vai absorver todas as cores menos o vermelho, então ele vai refletir o vermelho para mim. Entendeu, pessoal? Então, ou é o vermelho, nesse caso, ou o branco. Como não tem o vermelho, então é o branco. Então, a alternativa letra D, pessoal. Sétima questão. A fim de minimizar os efeitos climáticos, a sociedade busca meios que contribuam para reduzir a emissão de poluentes. Uma das alternativas é a utilização de carros elétricos. Considerando um carro cuja autonomia é de 135 km, viajando a uma velocidade constante de 90 km por hora, sendo a bateria do automóvel de 60 ampere-hora e admitindo-se que a corrente se mantém constante durante todo o percurso, qual é a corrente elétrica fornecida pela bateria deste veículo sobre essas condições? Então, a gente precisa achar aqui que corrente, né, é igual a quem? Carga sobre o tempo, né? Carga aqui ele me falou. Carga é o que? É 60 ampere-hora. Porém, eu preciso achar o tempo. O tempo que ele vai percorrer, né, essa autonomia de 135. Então, aqui ficou fácil. Como a velocidade ela é constante, então é 135, né, dividido por 90. Isso dá em torno de quanto? 1,5 horas, né? 1,5 horas. Então agora ficou fácil, né, pessoal? A corrente aqui vai ser o quê? Vai ser 60 dividido por 1,5. Isso vai dar em torno de quanto? Isso é a mesma coisa de 60 dividido por 600 dividido por 15, né? Se eu dividir por 3, aqui por 3, aqui vai dar 200 e aqui vai dar 5, né? Dividindo por 3, dividindo por 3. Então, vai dar 20, 200 dividido por 5. 200 dividido por 5 dá igual a 40 ampere. Então, essa é a corrente, 40 ampere. Então, alternativa letra C. Vamos para a oitava questão, pessoal. Leia as afirmativas abaixo e certifique-as como verdadeiro ou falso. Então, vamos para a primeira afirmativa, né? O vetor do campo elétrico em um determinado ponto depende exclusivamente da carga elétrica que gera e da distância de origem até o ponto do qual se determina o campo elétrico. Como é que se calcula, pessoal, o campo elétrico? O campo elétrico é igual a constante, né? Vezes Q0
dividido pela distância ao quadrado, né? Então ela depende aqui de quantas variáveis aqui? É de 3, não são só da carga elétrica e da distância, exclusivamente. Então esse exclusivamente aqui, ó, exclui, né, a constante elétrica do vácuo. Então essa alternativa aqui é falsa, né? O sentido do vetor potencial elétrico depende do sinal da carga elétrica. Aí, pessoal, a gente tem que lembrar que potencial elétrico não é uma grandeza o quê? Vetorial. Como é que se calcula o potencial elétrico? Potencial elétrico é o quê? É o campo dividido pela distância, né? Ou, melhor, a constante vezes o módulo da carga dividido pela distância, né? Então, ela é uma grandeza o quê? Escalar. Então, ela é errada. Errado. Terceira afirmação, né? A intensidade da interação mútua entre duas cargas elétricas depende exclusivamente do meio que elas se encontram. Isso aqui ele está falando de quem? De força elétrica, né? A força elétrica, ela é calculada de que forma? A constante, o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. A intensidade da interação mútua entre duas cargas elétricas depende só exclusivamente do meio em que se encontram? Não, ela se depende das duas cargas, da distância também, né? Então é falso, né, pessoal? O campo elétrico no centro de um condutor cilíndrico é nulo. Então, pessoal, para a gente achar o campo elétrico no cilindro, né? Se é nulo ou não, eu tenho que verificar isso no condutor, né? Está aqui o centro do condutor elétrico, né? Se eu pegar aqui e aqui, né? O que que acontece? Aqui vai ser o ponto A e aqui o ponto B, né? Então, no equilíbrio eletrostático aqui, o que que acontece? O A menos o B é igual a zero. A diferença de potencial aqui é zero, entendeu? O que que acontece com diferença de potencial igual a zero, né? A gente sabe que o campo elétrico é o quê? É a distância é igual a U, né? Se U é igual a zero, então o campo elétrico é zero. Certo, pessoal? Então, corretamente, o campo elétrico no centro de um condutor cilíndrico é nulo. Verdade. Os vetores força elétrica do campo elétrico são iguais quando a carga de prova for positiva e seu valor é igual a 1. Então vamos lá, pessoal, como é que eu calculo força e campo? Carga vezes o campo, né? Então, se essa carga ela for positiva, ele vai ser positivo, como consta, igual a 1 vezes o campo elétrico. Então, a força elétrica, né? Força elétrica é igual a o vetor do campo. Perfeito? Então, correto, né? Então, a primeira é falsa. Falsa, falsa, falsa. A segunda é falsa. Aqui, então, já exclui essa. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser essa, não pode ser essa. Falsa também, né? A terceira é falsa, que a gente viu. A quarta é verdadeira e a quinta é verdadeira. Então, a letra C. Resposta correta aqui da questão é letra C. Vamos lá, pessoal. Vamos para a última questão, nona questão.
Uma carga elétrica com energia cinética diferente de zero, ao entrar em uma região de campo magnético constante, é submetida a uma força e sua trajetória inicial é alterada. Ou seja, ela entrou no campo magnético, então esse campo exerceu uma força, ele tem uma velocidade. Vamos lembrar lá da regra da mão direita, né? Campo, velocidade e a força, né? A força é sempre perpendicular o produto vetorial do campo com a velocidade. Beleza. Considere uma carga negativa de massa igual a 20 microgramas e carga de 30 milicoulomb. Velocidade de propagação no sentido positivo do eixo Z e energia cinética igual a 400 joules. Essa carga percorre 2 metros em uma região de campo magnético uniforme de 30 Tesla, orientado na direção X. Após sair da região do campo magnético, qual a variação da energia cinética e qual o valor do trabalho realizado da carga? Então, pessoal, a gente se lembra aqui, né, que a gente tem o eixo, né, os eixos ortogonais, X, Z e Y, X e Y. Ele fala que a velocidade de propagação dela está no eixo Z, né? Então vamos botar aqui X aqui e Z aqui. Então ela está com uma velocidade V. E o campo magnético, né? Orientado na direção X, né? Então aqui está o campo, né? O vetor campo elétrico, o deslocamento, né? E aqui no caso vai estar a força magnética. A força magnética ela é o que? Perpendicular ao plano, né? Então, pessoal, a gente lembra lá que o trabalho, como é que se calcula o trabalho? O trabalho é força vezes o deslocamento, né? Vezes o cosseno do ângulo, né? Como é que eu identifico, né? Se o trabalho está saindo ou se ele está entrando? Isso pela regra da mão direita, né? Você alinha, né, os seus dedos, né, na direção do campo, né? O seu polegar aqui vai identificar a velocidade. Então a velocidade está para cá, né? Então o campo aqui, ó, está no eixo X, né? E a velocidade está na direção Z. A palma da minha mão, se a carga ela for positiva, né, o campo sai, né? E se a carga for negativa, vai ser pelo verso da minha mão, seria entrando, certo? Ele falou que a carga é positiva, 30 milicoulomb, então ela é para frente, certo? Então dessa forma, velocidade, campo e perpendicular, quem seria a força. Se a força ela é perpendicular ao deslocamento, eu já concluo que o trabalho realizado é igual a zero, né, pessoal? Por quê? Porque o cosseno de 90 graus é igual a zero, né? Esse ângulo θ aqui, ó, é 90 graus. E cosseno de 90 é igual a zero. E a gente lembra também que a variação da energia cinética, né, é igual a quem? É igual ao trabalho. Então, a variação da energia cinética é igual ao trabalho. E quanto é que vale o trabalho? Igual a zero. Então, pessoal, a gente aqui precisaria o quê? Identificar, né, essas grandezas, né? Então, é importante a gente verificar o sentido do campo e saber as orientações, né? Que o campo, o vetor força, ela é sempre perpendicular, né, ao eixo, né, entre o campo magnético e a sua velocidade. Aqui, ó, campo, velocidade e força
magnética, tá bom? Então aqui a alternativa seria quem? Seria letra B de bola, né? 0 e 0. Então a gente encerra a prova aqui.